Salve, salve galera, Kander, Bete aqui. Bom galera, no vídeo de hoje para esta quarta-feira, 27 de outubro, é uma quarta recheadíssima de jogos. Vamos ter uma sequência de 15 boas opções, isso mesmo galera, 15 boas opções. E também vamos ter aí de 1 a 2 bilhetes prontos, também com grande possibilidade para que vocês possam montar o seu próprio bilhete. Tá ok? Então, antes de partir para o nosso primeiro palpite, se inscreva aqui no nosso canal caso não seja inscrito. E sem mais delongas, roda a vinheta. Tá ok? Galera, essas são as 15 boas opções, uma quarta recheadíssima. Vamos dar início pelo Brasileirão Série A, o jogo entre Santos versus Fluminense, com início às 19 horas. A equipe santista vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória no seu domínio, e o Flu como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto em casa, o Santos empatou com o Flu. Então vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 2 a 1 casa. Copa do Brasil, Flamengo versus Atlético Paranaense, com início às 21h30. O jogo de ida acabou 2 a 2. O Flamengo abriu o placar, mas o Atlético virou. O Flamengo empatou no finalzinho, o gol de Pedro de pênalti. Ou seja, Flamengo 3 vitórias e 1 empate no seu domínio. E Atlético Paranaense 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota como visitante. Último confronto tecnicamente empatado. Vamos com a dica nessa partida. Ambas as equipes marcam e a probabilidade 1 a 1 jogo. Fortaleza versus Atlético Mineiro, com início às 21h30. A equipe do Fortaleza é o famoso Leão do PC. Né galera, então o Atlético Mineiro aí, o Galo vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, e o Fortaleza 2 derrotas e 3 vitórias. Último confronto, sapatada do Galo, 4 a 0 em cima do Leão. O Galo picou o Leão aí e meteu 4. Para essa partida vamos com a dica, um jogo aí para ambas as equipes marcam também, mas vamos acreditar também na vitória do Galo. Probabilidade 2 a 1 fora. Espanha, La Liga, Betis versus Valência, com início às 15 horas. A equipe do Betis 2 empates e 2 vitórias no seus domínios, e o Valência 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória fora do seus domínios. Último confronto tecnicamente empatado. Vamos com a dica nessa partida, over 1,5 e a probabilidade 2 a 1 casa. Real Madrid versus Osasuna, com início às 16h30. O Real 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no seus domínios, e o Osasuna 4 vitórias e 1 empate como visitante. Último confronto deu Real. Vamos com a dica back Real, probabilidade 2 a 0 casa. Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, o jogo do Leicester versus Brighton, com início às 15h45. A equipe do Leicester 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. E o Brighton, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 empates. Último confronto deu Brighton. Vamos com a dica Leicester com empate e a probabilidade 2 a 1 casa. Preston versus Liverpool, com início às 15h45. A equipe do Preston como mandante 3 empates e 2 vitórias. E o Liverpool 4 vitórias e 1 empate como visitante. Último confronto deu Liverpool. Vamos com a dica back Liverpool, probabilidade 2 a 1 fora. West Ham versus Manchester City, com início também às 15h45. West Ham 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate no seus domínios, e o Manchester City 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota fora dos seus domínios. Último confronto deu City. Vamos com a dica back Manchester City, probabilidade 2 a 1 fora. Itália, Série A, um jogo da Juve versus Sassuolo, com início às 13h30. A equipe da Juve no seus domínios 3 vitórias consecutivas. Sassuolo 2 derrotas e 1 empate como visitante. O último confronto deu Juve. Vamos com a dica nessa partida. Ambas as equipes marcam
probabilidade 2-1 casa. Empoli versus Internazionale, com início às 15h45, a equipe do Empoli 4 derrotas e 1 vitória como mandante, e a Inter 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota como visitante. Os últimos 5 confrontos deu Inter. Vamos com a dica Back Inter, probabilidade 2-0 fora. Lazio versus Fiorentina, com início às 15h45, a equipe da Lazio 3 vitórias, 2 empates nos seus domínios. Fiorentina 3 vitórias, 2 derrotas fora dos seus domínios. O último confronto deu Fiorentina. Vamos com a dica Back Lazio com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Colômbia, primeira A, Atlético Nacional versus Once Caldas, com início às 22h05, a equipe do Atlético 3 empates e 2 vitórias nos seus domínios. Once Caldas 4 derrotas e 1 vitória fora dos seus domínios. O último confronto deu Atlético Nacional. Vamos com a dica Back Atlético Nacional com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Copa do Imperador, a equipe do Kawasaki versus Kashima, com início aí às 6 da manhã, um jogo muito cedo. A equipe da casa vem de 4 vitórias e 1 empate nos seus domínios, e o Kashima vem aí de 2 derrotas e 3 vitórias como visitante. O último confronto deu Kashima. Vamos com no último confronto deu Kawasaki, e vamos com a dica nessa partida Back Kawasaki e a probabilidade 2-1 casa. Iwata versus Oita, com início às 7 da manhã, a equipe do Iwata vem aí de 3 vitórias, 2 empates nos seus domínios, e o Oita 2 empates e 3 derrotas como visitante. O último confronto deu o Iwata. Vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 2-1 casa. Último jogo da Noruega, o jogo do Molde versus Bodo Glimt, com início às 15 horas, um clássico aí da Noruega. A equipe da casa vem de 2 empates e 3 vitórias nos seus domínios, e o Bodo 4 vitórias e 1 empate fora dos seus domínios. O último confronto deu Molde. Vamos com a dica ambas as equipes marcam e a probabilidade 2-1 fora. Meus Canduru, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, não se esqueça aí de deixar o like aqui no nosso vídeo. Caso tenha agradado, compartilhe para geral. Tá show? Sem mais delongas, vamos aos bilhetes prontos.